Você entra em uma loja, escolhe algo para si ou decide recusar um convite para jantar no domingo porque precisa descansar. É uma escolha simples e totalmente sua. No entanto, no instante em que envia a mensagem, o peito aperta de forma estranha. Poucos minutos depois, suas mãos pegam o celular para enviar um texto justificando o motivo, inventando uma desculpa elaborada para não parecer egoísta. Você sabe que tem o direito de descansar, mas o seu corpo reage como se tivesse cometido um erro grave. É como se existisse um tribunal invisível observando e julgando cada passo da sua rotina. Esse peso nos ombros não desaparece quando você ganha mais dinheiro, muda de cidade ou faz aniversário. Não importa se você tem 30, 45 ou 60 anos, se gerencia equipes ou resolve problemas enormes no trabalho. Basta uma crítica pequena de um colega para despertar aquela velha angústia e passar a noite revivendo a conversa na cabeça. Você se pega pedindo desculpas sem ter errado, dizendo sim quando tudo por dentro implora para dizer não e engolindo a opinião para evitar conflitos. Você trabalha até a exaustão para provar seu valor, mas quando senta para descansar, surge uma culpa amarga dizendo que não fez o suficiente. A maioria das pessoas olha para esse sofrimento e conclui que o problema é a falta de confiança ou uma baixa autoestima que precisa ser consertada. Compramos livros, repetimos frases motivacionais no espelho e prometemos ser mais firmes. No entanto, na primeira reunião ou no primeiro olhar de desaprovação, toda aquela segurança desaparece e o medo de decepcionar alguém volta com a mesma força. E se a explicação mais óbvia estiver errada? E se o verdadeiro problema for que você aprendeu, desde muito cedo, a viver como se estivesse sob a avaliação constante de um juiz severo? Existe uma diferença enorme entre não confiar em si mesmo e ter sido treinado para acreditar que errar nunca foi uma opção. Quando vivemos em um ambiente onde o amor e a paz dependiam do nosso comportamento perfeito, aprender a agradar vira uma questão de sobrevivência. Aprendemos a ler os passos no corredor, a interpretar o tom de voz e a moldar quem somos para evitar explosões ou decepções. O mais perturbador é que você cresceu, a infância ficou para trás, mas essa sensação de vigilância continua viva dentro de você. Para tentar silenciar essa vigilância constante, você desenvolve uma estratégia exaustiva, a busca pela perfeição em tudo o que faz. Você acorda mais cedo, assume responsabilidades que nem eram suas e revisa 5 vezes o mesmo relatório antes de enviar ao chefe. Em casa, tenta ser o parceiro impecável, a pessoa que resolve todos os problemas e que nunca traz preocupações para a família. Durante algum tempo, essa postura prestativa parece funcionar e traz um alívio passageiro para o peito. Você acredita que, se fizer tudo certo, finalmente estará a salvo de qualquer julgamento. O colapso dessa estratégia acontece no momento em que surge o menor sinal de desaprovação. Basta um comentário sutil do seu gestor sobre um detalhe esquecido ou uma resposta mais seca de um amigo para o seu mundo desmoronar. Aquele único reparo apaga 10 elogios anteriores e faz a sua barriga gelar instantaneamente, como se você tivesse cometido um crime imperdoável. Você percebe, com desespero, que trabalhou o dobro, entregou o seu máximo e mesmo assim continua vulnerável ao olhar do outro. Todo o seu esforço monumental não foi suficiente para garantir um minuto de paz real. O erro invisível dessa busca é acreditar que a sua angústia vem da falta de conquistas concretas. Você assume que precisa acumular mais valor, alcançar um cargo mais alto, comprar um carro melhor ou estudar mais para ser respeitado. O problema é que você está correndo em uma esteira sem fim, porque a regra que rege a sua avaliação continua adulterada. Essa regra oculta sussurra que você só tem direito de existir sem culpa quando obtém a aprovação total de alguém supremo. Você tenta comprar com desempenho uma autorização para ter paz que nunca será concedida por essa via. Enquanto você acreditar que precisa dessa validação para ser digno, continuará preso a um jogo em que as traves mudam de lugar a todo instante. Sem perceber, você gasta a sua vida adulta tentando entregar um resultado impecável para obter um reconhecimento que nunca foi entregue na infância.
Você troca seus desejos mais sinceros pela garantia frágil de não contrariar ninguém na rotina. Mas se essa cobrança por perfeição é tão devastadora e ilógica, quem foi que estabeleceu essa regra impossível dentro de você? Quem é essa autoridade invisível que continua dando as cartas da sua vida até hoje? A resposta começa a aparecer justamente nos momentos em que você tenta crescer. Imagine que surge uma oportunidade de promoção na empresa ou a chance de tirar um projeto antigo do papel. Seu peito se enche de entusiasmo genuíno, mas antes de dar o primeiro passo prático, um freio de mão é puxado dentro da sua cabeça. Uma frase fria ressoa no seu pensamento, avisando que você não está pronto e vai passar vergonha diante de todos. A voz soa tão natural e próxima que você acredita imediatamente que essa dúvida cruel nasceu da sua própria mente. Foi exatamente esse mecanismo que o psiquiatra Carl Jung revelou ao estudar o impacto de figuras dominadoras na mente humana. Jung descobriu o chamado complexo paterno, quando uma criança cresce sob o comando de um pai excessivamente crítico, controlador ou distante. Ela aprende a organizar toda a sua personalidade ao redor da aprovação dele. Para evitar o castigo ou a rejeição, a criança absorve os critérios rígidos desse pai e passa a vigiar a si mesma. Com o tempo, o pai deixa de ser apenas uma pessoa de carne e osso fora de casa e se transforma em uma estrutura psicológica fixa dentro do próprio filho. Aquele pai que ditava as regras na infância virou um juiz interno permanente, instalado no centro da sua psique. Ele não precisa mais estar presente fisicamente na sala de estar ou ligar para você no telefone para controlar suas decisões. Ele senta ao seu lado na mesa do escritório, viaja no banco do passageiro e escuta suas conversas íntimas. Esse observador invisível avalia seus atos, mede seus passos e censura suas vontades antes mesmo que você consiga expressá-las. A fala dura que você escuta hoje no silêncio da sua cabeça não é a sua consciência. É o eco internalizado dessa autoridade do passado. A grande revelação de Jung é que o seu sofrimento atual não vem do que aconteceu 20 ou 30 anos atrás, mas da continuação silenciosa desse juiz operando dentro de você. Você acredita que é inseguro por natureza, quando na verdade está apenas obedecendo às ordens de uma estrutura psíquica herdada. O perigo real é que este juiz interno não fica trancado apenas no seu pensamento. Ele começa a se projetar para o mundo exterior de forma assustadora. Esse juiz interno começa no momento em que você escolhe onde trabalhar e com quem se relacionar. Sem notar o padrão, você tende a se aproximar de chefes autoritários, parceiros que fazem exigências descabidas e amigos que criticam suas escolhas com facilidade. Diante de figuras que ostentam poder ou dureza, o seu corpo reage com a mesma postura encolhida da infância. Você pisa em ovos na presença do seu gestor, busca a bênção dele para decisões banais e sente um pânico desproporcional quando enxerga um olhar sério na mesa de reunião. O que acontece é que a sua mente projeta a figura daquele pai dominador sobre qualquer pessoa que represente autoridade no seu presente. Você transforma o seu chefe, o seu parceiro ou o seu mentor em novos juízes da sua vida, buscando neles a aprovação que nunca recebeu na infância. Você acredita que se trabalhar até passar mal para agradar esse chefe difícil, finalmente se sentirá seguro. No entanto, quanto mais você cede e se anula diante dessas figuras rígidas, mais elas aumentam a exigência, reproduzindo exatamente o mesmo ciclo de insatisfação do seu passado. Você constrói, sem perceber, uma vida inteira cercada por espelhos daquela autoridade inflexível. Em vez de construir relacionamentos baseados na troca mútua e no respeito, você estabelece dinâmicas de submissão para evitar o confronto. Você aceita prazos absurdos no trabalho, atura ironias dentro de casa e pede desculpas por erros que nem cometeu apenas para manter a outra pessoa calma. A sua necessidade de evitar a bronca vira um imã que atrai pessoas dispostas a exercer controle sobre a sua rotina diária. A tragédia dessa projeção é que você continua tratando adultos de hoje como se fossem o pai gigante da sua infância. Você dá a estranhos o poder absoluto de definir se o seu dia será bom ou péssimo através de um único gesto. Você vive em função de acalmar os humores alheios para garantir a sua própria sobrevivência emocional.
O preço de viver sob a sombra dessa autoridade é o apagamento gradual de quem você é de verdade. Faça um teste simples. Pergunte a si mesmo o que você realmente quer fazer no próximo fim de semana, ou qual é a sua opinião sincera sobre um assunto polêmico. Muitas vezes, o que surge é um silêncio confuso na mente. Você passou tanto tempo reprimindo vontades genuínas para não desagradar os outros que perdeu o contato com os seus próprios gostos. Você não sabe mais se gosta de uma profissão porque ela faz sentido ou porque ela traria o orgulho que a sua família sempre exigiu. Você se transforma em um camaleão social sem perceber a gravidade desse processo na sua rotina. Em cada ambiente que frequenta, seus olhos analisam os rostos ao redor para identificar qual personalidade deve adotar para ser aceito. Na reunião de trabalho, você concorda com ideias de que discorda. Com a família, esconde planos que poderiam gerar questionamentos. Com os amigos, ri de piadas que o desconfortam. Você altera o seu tom de voz, o seu estilo de se vestir e os seus posicionamentos apenas para se encaixar no molde que a outra pessoa espera de você. Essa busca incessante por adaptação gera um cansaço físico e mental que nenhuma noite de sono consegue curar. No fim do dia, quando você finalmente senta no sofá da sua casa e tira os sapatos, uma sensação incômoda de vazio toma conta do peito. Você percebe que passou 12 horas interpretando papéis para garantir que ninguém ficasse chateado com você. Você gastou toda a sua energia vital mantendo uma máscara impecável para o mundo exterior, enquanto a sua essência verdadeira permanece trancada em um quarto escuro no fundo da sua mente. A dor mais profunda não é o medo de decepcionar as pessoas ao seu redor. É a percepção perturbadora de que você se tornou um estranho para si mesmo. Você construiu uma rotina funcional, cumpre todos os seus deveres com rigor, mas sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Você virou um mero espectador da própria história, executando ordens de um roteiro que você jamais escolheu escrever. O fator que mantém essa máscara presa ao seu rosto é que você assumiu o papel de seu próprio carcereiro. O pai dominador do passado já não precisa fazer nada para controlar a sua vida hoje. Você assumiu o trabalho sujo por ele. Antes mesmo que qualquer pessoa fora de você pense em fazer uma crítica, o seu juiz interno aciona um alarme severo no peito. Você se pune com pensamentos duros ao cometer uma falha simples. Revisa uma mensagem amigável 10 vezes antes de enviar e sente uma vergonha esmagadora quando não atinge a perfeição absoluta. Esse autopoliciamento diário funciona como uma cela invisível em que você mesmo tranca as suas ações. Quando surge o desejo de descansar no domingo à tarde, você se obriga a inventar uma tarefa doméstica para não parecer preguiçoso. Quando sente vontade de gastar um dinheiro ganho com o próprio suor em algo fútil, surge uma voz ranzinza dizendo que isso é irresponsabilidade. Você virou um inspetor rígido dos seus próprios sentimentos, censurando a sua alegria, a sua raiva e a sua espontaneidade antes que qualquer outra pessoa veja. A ironia dessa prisão psicológica é que você atua ao mesmo tempo como o prisioneiro assustado e o guarda implacável da cela. Você passa os seus dias aplicando em si mesmo as mesmas punições, cobranças e olhar frio que recebia na infância. Toda vez que você escolhe se calar para evitar uma cara fechada, está trancando a grade da sua própria gaiola. Você acredita que está se protegendo dos perigos do mundo exterior, mas na verdade está mantendo a sua mente cativa de uma sentença que já caducou há muito tempo. O choque libertador dessa percepção acontece quando você olha para as grades dessa cela e nota um detalhe fundamental. A porta sempre esteve destrancada. O juiz interno só tem o poder que você entrega a ele a cada decisão diária em que prefere a culpa ao confronto. A chave para a sua liberdade esteve no seu bolso durante todos esses anos em que você esperou uma autorização externa para viver. O primeiro ato de libertação acontece em uma cena banal do cotidiano, quando você decide dizer um não seco e definitivo sem dar explicações. Pode ser recusar fazer uma hora extra não paga no sábado, dizer que não vai a um almoço de família estressante, ou encerrar uma conversa onde você estava sendo desrespeitado. Seu dedo treme ao desligar o telefone, a garganta seca instantaneamente, e uma onda violenta de culpa invade o seu peito.
tentando fazer você voltar atrás e pedir desculpas. Mas desta vez, pela primeira vez na vida, você decide não correr para consertar a situação. Você senta na cadeira da sala, segura a borda da mesa com firmeza e permite que aquela onda de desconforto percorra o seu corpo sem obedecer ao impulso de ceder. Você observa os batimentos do seu coração acelerados, nota o nó no estômago, mas escolhe permanecer em silêncio. Nos minutos seguintes, uma descoberta revolucionária acontece dentro do seu peito. A culpa dói, mas ela não mata. A desaprovação do outro surge no ar, mas a sua vida continua intacta. Você percebe que impor um limite saudável não faz de você uma pessoa má ou um filho ingrato. A partir desse momento, a estrutura do juiz interno começa a ruir porque você parou de alimentá-la com submissão. Você começa a entender que a culpa pesada que você sentia não era o sinal de um erro moral, mas apenas o sintoma físico de uma regra antiga sendo desobedecida. Discordar de uma autoridade deixa de parecer uma falta de respeito perigosa e passa a ser apenas o seu direito básico de ter um pensamento próprio. Decepcionar a expectativa de alguém deixa de ser um pesadelo aterrador e se transforma no preço inevitável de ser uma pessoa autêntica. Toda a energia vital que você gastava antes tentando antecipar perigos e agradar aos outros começa a retornar para as suas mãos. Você para de construir uma personalidade de fachada apenas para evitar represálias e começa a usar a sua força para construir o que realmente importa para você. A sensação constante de estar pisando em ovos vai dando lugar a uma firmeza serena ao caminhar pela vida. No entanto, quando você finalmente silencia o barulho desse tribunal interno, um novo cenário se abre diante de você. O silêncio do tribunal interno abre espaço para que você finalmente escute a sua voz verdadeira com clareza e respeito. Você senta à mesa no fim do dia, olha para o relógio na parede e percebe com alívio que o tempo e as escolhas de hoje pertenceram inteiramente a você. A necessidade de provar seu valor através da exaustão desaparece, dando lugar a uma relação madura com o seu trabalho e com o seu descanso. Você deixa de buscar figuras de autoridade para validar seus passos e assume o papel de ser o único responsável pelo rumo da sua própria história. Ao caminhar pela casa com essa nova postura, você olha o seu reflexo no espelho e enxerga um adulto completo, capaz de sustentar as próprias decisões sem medo do julgamento alheio. Se um plano dá errado ou uma falha acontece no caminho, você aprende a corrigir o rumo com calma e firmeza, sem se punir com frases cruéis ou remorsos pesados. A exigência da perfeição é substituída pela permissão humana de errar, aprender e seguir em frente. Você descobre que a verdadeira maturidade não é ser aprovado por todos, mas ser leal a si mesmo em cada escolha cotidiana. Olhando para trás com clareza, fica evidente que a marca mais profunda deixada por um pai dominador não foi a dor que ele causou na sua infância. Foi a voz dele ter continuado falando dentro de você durante tantos anos na vida adulta. O maior poder de uma autoridade não é controlar as suas escolhas práticas. É fazer você acreditar que a voz severa dela é a sua própria consciência. E a verdadeira liberdade não começa quando essa cobrança antiga desaparece para sempre do seu pensamento. A liberdade começa quando você finalmente percebe que aquela voz nunca foi a sua. Você respira fundo perto da janela da sala, sente o peso invisível saindo dos seus ombros e retoma o volante da sua trajetória. Essa transformação silenciosa altera a sua postura, fortalece a sua presença nos relacionamentos e devolve a paz que lhe foi tirada no passado. O juiz interno perde o poder de mando e a sua mente vira um espaço de autonomia e respeito. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal